Boa noite, queridos. A Maria Igreja está aqui com vocês para estudarmos mais sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a Carta de João. Vamos nos dedicar ao capítulo 2, os versos 18 a 29. Eu vou começar contextualizando um pouco sobre a Carta de João, trazendo um pouco de que momento foi esse, que se passava naquele período, que período foi esse também. Então, essa carta de João, ela, antes de qualquer coisa, ela tem importância muito grande, porque João nos alerta dessa perigosa disseminação das influências da apostasia na igreja. Ele advertiu os santos para não se associarem aos ensinos que não estavam à luz do Evangelho. Então, essa carta de João, ela nos ajuda a ter um discernimento maior dos falsos ensinamentos sobre Jesus Cristo. E também nos ajuda a manter uma forte comunhão com o Senhor, ao permanecer na verdade. Além disso, estudar esse livro nos ajuda a entender melhor o amor do Pai Celestial por todos nós, e que foi manifestado quando ele ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, como sacrifício por toda a humanidade. Então, João, ele passou grande parte da juventude dele na Palestina. E lá por volta de 69, 70 depois de Cristo, João saiu da Palestina para viver os seus últimos anos em Éfeso. E nesse período foi que ele escreveu a primeira carta. E João, ele era pescador, filho de Zebedeu e Salomé, Seu pai também era pescador. Ele morreu durante o governo de Trajano, com a idade bem avançada, mais ou menos naquele período de 92 depois de Cristo. João, ele escreveu essa carta para os fiéis, para provavelmente esses fiéis deviam estar ali na Ásia Menor, hoje a Turquia, onde algumas fontes históricas dizem que nesse período, João, ele estava vivendo um período em que falsos mestres estavam ali dividindo os santos naquela região, e a apostasia, ela estava se disseminando na igreja. Uma filosofia em particular estava ganhando aí popularidade, era o chamado docetismo. O docetismo fazia parte de um movimento mais conhecido como gnosticismo, um nome conhecido para todos nós, Esses ensinamentos do gnosticismo tinham várias formas, mas eles consideravam especificamente que o espírito, ele era absolutamente bom, e a matéria, incluindo esse corpo físico, era totalmente má. Bem, os seguidores do gnosticismo acreditavam que a salvação não era alcançada e quando nós nos libertávamos do pecado, mas quando o espírito se libertava da matéria. Resumindo, o que eles acreditavam era que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento chamado gnose, e que se dava quando o espírito se separava da matéria, e não pela fé em Jesus Cristo. Eles acreditavam que uma vez que Jesus era o divino Filho de Deus, ele não poderia ter vivenciado as limitações de um ser humano. Do ponto de vista deles, Jesus Cristo não havia nascido literalmente na carne, e não havia habitado no corpo tangível, nem sangrado, sofrido, morrido ou sido elevado como um corpo ressurreto. Ele apenas pareceu fazer estas coisas, mas estas coisas não aconteceram, segundo o gnosticismo.
Mas João, ele foi uma testemunha especial do Salvador ressurreto. João iniciou essa carta declarando que havia visto, ouvido e tocado Jesus Cristo pessoalmente. E dessa forma, João também ampliou seu testemunho quando convidou leitores a ter uma comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus. E o amor é um tema importantíssimo nessa primeira carta de João, em que João enfatiza que aqueles que dizem que amam a Deus, mas não amam as pessoas, são mentirosos. João, nesse período que escreveu esta carta, já estava bem idoso. Devia ter por volta de 80 e poucos anos. Possivelmente, ele era o único apóstolo ainda vivo. Ele tinha um profundo conhecimento da verdade. Então, já idoso, inspirado por Deus, e de um modo único, nos chama carinhosamente de filhinhos e com mensagens amorosas. Nos ajuda a encontrar e cultivar a verdadeira vida, mesmo diante de enganos tão presentes neste mundo que eu e você faz parte. Vamos orar? Pai amado, querido, maravilhoso Deus, eu te louvo, Senhor, te glorifico, te agradeço, Pai, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui, Senhor, juntos, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter um coração e uma mente, Senhor, disposta a aprender mais de Ti, Pai. Dispostos a aprender, Senhor, da Tua palavra. Que os ensinos desse estudo sobre a primeira carta de João encontrem morada em nosso coração, fortaleça a nossa fé e que a gente continue, Senhor, nessa comunhão contigo, meu Pai, sabendo que é o Espírito Santo que nos guia. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus para que pudéssemos restaurar a comunhão contigo, Deus. Nos inspira, Senhor, nos ensina, Pai. Eu lhe agradeço e lhe peço o nome santo de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos agora abrir a nossa Bíblia. Convido você para ler comigo a primeira carta de João. Lá no capítulo 2, verso 18, que fala sobre os anticristos. Bem, ler a palavra de Deus é fazer a vontade do Pai, é estar alinhado com o trono de Deus, aguardando quando Ele virá nos buscar. A carta de João nos remete aos sinais da vinda de Jesus. E começa dizendo assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. A última hora. Eu disse para vocês que a carta de Pedro foi escrita lá no ano 79 a 100 antes de Cristo, depois de Cristo. E já é a última hora. Século I, nós estamos em 2020. Isso quer dizer que João estava falando que a última hora já começou. Jesus já disse que o anticristo viria. Há muitos anticristos presentes. Há falsos profetas presentes. Estamos no último momento do plano de Deus, lá no século I. É isso que João está nos dizendo. E do século I até agora, nós estamos no último momento do plano de Deus. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos para Deus pode ser um dia. Mas quando João nos diz que já é a última hora já começou, isso quer dizer que tudo que tinha que ser realizado já foi realizado. Só há um evento que estamos esperando. Isso quer dizer que Deus já fez a criação
princípios da lei, enviou Jesus, enviou o Espírito Santo. O próximo evento a esperar é a vinda de Cristo, a sua volta. É isso que João está nos dizendo. E esta verdade, João diz que também está revelada, porque também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. João diz assim: por isso que também agora muitos anticristos têm surgido e por isso sabemos que é a última hora. Estamos todos vivendo a última hora. E anticristo, anti quer dizer contrário, oposto. Oposto a quem? A Cristo, o ungido, o Filho de Deus, em oposição a Cristo e aos seus ensinamentos. Anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aquele que nega que Jesus, como Filho de Deus, veio, restaurou nossa comunhão com o Pai, recebeu sobre ele todos os nossos pecados e nos tornou livres para a comunhão com Deus. Anticristo é o mentiroso, o que nega que Jesus é o Salvador do mundo. Em Marcos, no capítulo 13, Jesus fala sobre os enganadores, os falsos profetas, né? Aqueles que enganam. Diz assim, sim, é importante saber que quando Jesus fala sobre isso com Pedro, Tiago, João, André, antes eles estavam lá no templo saindo e com Jesus e os discípulos, e Jesus diz assim: vocês estão vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sem dúvida, Tiago, João, Pedro e André devem ter ficado muito inquietos com esse comentário de Jesus. Ficaram tão inquietos que quando Jesus estava lá sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, olhando para o templo, João, Tiago e Pedro e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, Jesus, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá quando todas elas estiverem de se cumprir? Aí Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. A palavra de Deus nos alerta acerca dos enganadores. E é isso que João está dizendo na primeira carta. Ele está dizendo que há muitos negando Cristo, que ele é o Filho de Deus e veio ao mundo em carne, em humanidade, e ele e Deus é um só. João estava alertando a igreja sobre os perigos das heresias, que estavam ali se levantando e minimizando o senhorio de Jesus. E eles estavam saindo do próprio meio onde eles estavam, ali na igreja. João escreve em face a um problema real que estava sendo enfrentado em sua época, os gnósticos. A saída deles da comunidade dos santos foi uma providência divina em revelar a verdadeira natureza dos mesmos. Em nossos dias, os anticristos também estão presentes. Também se nomeiam cristãos. E enquanto o Senhor não fizer cair sua máscara, eles continuam enganando. No entanto, João, ele traz para a gente uma revelação muito importante, algo que a gente sabe, mas que precisava aí que João alertasse também. João diz assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Unção. A unção
Era isso que João estava dizendo. O que era a unção? A unção que procede de quem? Do santo. Quem é o santo? Deus. Quem é a unção? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, diferente daqueles que abandonaram lá a fé, o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, na vida deles, mudou tudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos algo que nos diferencia, algo que tem origem em Deus. E Jesus mesmo disse que estava indo e deixaria conosco o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita a sermos preservados da negação de Cristo. E era isso que João estava dizendo ali. Vocês têm a unção. E ele prossegue dizendo, não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. João estava escrevendo para todos aqueles que conheciam a verdade, que conheciam Jesus e que tinham o Espírito Santo. E ele prossegue, dizendo, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. É importante a gente lembrar também que Jesus, quando estava conversando lá com os apóstolos, com os discípulos, com Pedro, Jesus diz assim, o que andam dizendo que eu sou? E eles respondem, o profeta, Elias. Aí Jesus faz, o que você acha que eu sou? E Pedro responde, Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, não foi a carne nem o sangue quem te revelou. Esta verdade, quem te revelou foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela que Jesus foi enviado por Deus para nos reconectar, redimir dos nossos pecados. Colocou sobre ele todos os nossos pecados, nós somos curados pelas pisaduras de Cristo. O sangue dele vertido na cruz, para os nossos pecados serem perdoados, para que a nossa comunhão com Deus estivesse restabelecida. Nós só cremos por causa do Espírito Santo, queridos. É isso que João está dizendo para nós. E João está nos alertando. Ele diz que escreveu para quem conhece a verdade. Nesse contexto, João nos diz, e está dizendo assim, que a grande mentira predominante naqueles anticristos era a negação do Pai e do Filho. E ele nos chama a atenção para dizer assim, quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que nega o Filho, que nega que Jesus é o Cristo. João fala que eles sabiam que era verdade. E eles também sabiam que a mentira não procede da verdade, assim como nós sabemos também. E aqui está um grande ensinamento. Se temos o Espírito Santo, nós devemos pregar a verdade de Deus e combater a mentira e não se acovardar e viver com ela. João nos dá uma ordem, lá no verso 24. Ele diz assim, permaneça. E essa palavra permaneça aparece aqui 5 vezes. 5 vezes, permaneça, permaneça. Ele diz assim, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa de Deus para nós. Nós devemos permanecer no Espírito. Isso quer dizer que devemos permanecer na verdadeira doutrina, no alimento sólido, no Evangelho da graça, da encarnação do Verbo,
E é essa permanência que nos leva a estar em conexão com o Pai e com o Filho. No verso 26, João, quando diz assim, que o motivo de estar escrevendo essas coisas, ele diz assim, ó: isto que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. É o alerta. João está dizendo que estes anticristos podem nos levar a errar. Estava dizendo lá para a igreja: olhe, os anticristos são muitos e eles podem nos levar a errar. E João sabia que eles estavam correndo perigo. Por isso João os advertiu e lembrou a eles da unção. E disse assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Eu não sei vocês quando, mas em 2004, quando eu confessei Jesus como meu único Salvador, era o Espírito Santo dentro de mim que trouxe para mim a certeza de que o sacrifício vivo de Cristo na cruz era verdade. A ressurreição de Cristo era verdade. Não é o nosso conhecimento, não são os títulos ou quanto a gente estude. Não, é o Espírito Santo. E essa unção Deus colocou em nós e nós devemos permanecer nela, porque ela está em nós. E foi ela que nos ensinou. E é pelo Espírito Santo que nós lemos a palavra de Deus e conseguimos aprender do que a palavra de Deus está nos dizendo. É o Espírito Santo que nos revela o que está na palavra de Deus. E João nos faz lembrar disso. Nos faz lembrar que é o Espírito Santo que nos diferencia das outras pessoas. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa marca. E isso enche o nosso coração de paz, de alegria, mesmo diante dos desafios, que não são pequenos. Não estamos num parque de diversão. Não. Estamos em meio de grandes batalhas. E sabemos que os anticristos, eles estão aí, pregando falsas doutrinas, mas nós também sabemos que a unção de Deus, que é o Espírito Santo, está em nós, e nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz foi para que nós pudéssemos ser redimidos, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus e o Espírito Santo habitar em nós. João conclui a carta dizendo: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Meus queridos, não há outro caminho para Deus senão Jesus. E nós sabemos disso. E não devemos deixar que ninguém nos afaste. E a sua vinda, ela vai nos possibilitar que a gente possa estar na plena comunhão com Deus, sem mais nenhuma influência dos enganadores, das coisas deste mundo, dos desafios. Eu espero que esse momento de EBD nos ajude a
enxergar cada vez mais que Deus nunca nos abandonou e que a palavra de Deus, através de João, quando nos diz dessa justiça, da justiça que é o sinal da presença de Jesus, é para nós o padrão que nós devemos seguir. Que você se fortaleça em Cristo e não esqueça que o maior tesouro da igreja, o maior tesouro na nossa vida é ter o Espírito Santo dentro de nós. Eu espero que o estudo tenha colaborado com cada um de vocês, que Deus tenha se revelado de maneira extraordinária nesse momento de escola bíblica dominical. E também eu desejo que vocês tenham um excelente culto no domingo, tá bom? Nos vemos lá na IVAL. Deus os abençoe. Que vocês tenham também uma excelente semana. Beijo no coração. Vamos orar? Pai amado e querido, maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento, Pai. Como é bom, Senhor, estar aprendendo mais de Ti, Deus. Obrigada, Senhor, por esse amor imensurável, inexplicável. Um amor que não há medida, Senhor, para que a gente possa ver o Seu tamanho. Não há profundidade, largura que possa ser medida, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada, meu Deus, por Jesus na nossa vida. Ah, Senhor, como é bom saber que nós temos Jesus para interceder por nós, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Obrigada também porque Jesus deixou conosco o Espírito Santo, nós não ficamos sós. Nós reconhecemos, ó Deus, que precisamos de Ti, que essa unção dentro de nós é o que nos fortalece, é o que nos mantém, Senhor, preservados, Deus, da não negação de Cristo, Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse ensino, por esse momento, ó Pai. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Deus. Fala ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Eu te louvo, te glorifico, te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vou esperar do Senhor. Você conhece de Deus? Me mostra. Hoje eu quero. Vou deixar. Vamos usar o nosso corpo para o louvor de crescimento. Sensibilidade ao toque do Espírito Santo. Estamos falando. Ele comandando a Zona Sul do Rio de Janeiro com mais de 100 para a religiosidade.